Vamos agora estudar sobre a providência centralizada em Jesus. Como a gente viu na conferência anterior, nós estávamos falando sobre Moisés. Nós percebemos que Moisés ele fez um curso e que depois Jesus iria substancializar tudo isso na sua época, a nível mundial. Moisés fez a nível nacional e Jesus iria realizar isso a nível mundial. Então vamos estudar agora nessa conferência como foi esse trabalho de Deus na época de Jesus. Então, primeiramente, nós devemos entender um ponto importante que é preciso estabelecer um curso chamado curso de subjugação de Satanás, ou seja, tem que estabelecer um padrão para vencer Satanás. Então, Satanás ele não se rendeu nem mesmo a Deus na época da queda. Então, ele não podia ser forçado também a se render a Jesus. Então, Deus, ele assumindo responsabilidade, pelo ser humano, ele estabeleceu cursos, modelos, através de Moisés, através de Jacó, para que Jesus pudesse seguir esse curso para poder facilitar o trabalho de Jesus. Então, nós vamos entender que Adão ele veio numa posição onde ele deveria dominar os anjos. Mas quando aconteceu a queda, ele caiu em uma situação onde ele foi dominado por Satanás, ou seja, ele foi dominado pelos anjos. Então, Jesus, quando ele veio na posição de segundo Adão, a sua missão é subjugar Satanás, ou seja, vencer e dominar o anjo. Então, como nós mostramos, Jacó fez o curso simbólico, depois Moisés, ele fez o curso em imagem, o curso de subjugação de Satanás, como vencer Satanás. E Jesus fez o curso substancial, vencendo literalmente, diretamente Satanás. Quando nós olhamos na Bíblia, Deuteronômio 18:18, está escrito assim: eu lhe suscitarei um profeta como tu, dentre os seus irmãos, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, quando diz que eu suscitarei um profeta como tu, Deus estava informando para Moisés que Jesus iria seguir no futuro um curso parecido com o curso dele. Também, João 5,19, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas só faz o que vê fazer o pai. Então, Deus, na posição de pai, estava mostrando um curso como Jesus poderia vencer, subjugar naturalmente Satanás através de pegar um modelo, pegar o exemplo do curso de Jacó e também o curso de Moisés. Só que no caso de Jesus era um curso substancial. Em outras palavras, ele veio para vencer literalmente, diretamente Satanás, e não de forma simbólica, como aconteceu com Moisés e também como aconteceu com Jacó. Então nós vamos estudar o primeiro curso da restauração mundial de Canaã, ou seja, o primeiro curso de Jesus. O que aconteceu? Como nós vimos na conferência sobre Moisés, tiveram que realizar o fundamento de fé e substância no nível nacional para preparar o fundamento correto para Jesus. Então, agora que Jesus chegou na terra como Messias, também precisará fazer o fundamento de fé e o fundamento de substância, só que no nível mundial e para poder realizar literalmente a missão de Jesus, ou seja, esse fundamento de fé e substância a nível mundial é para realizar literalmente o reino do céu na terra que Jesus veio. Então, como foi o primeiro curso de Jesus? Como foi o fundamento de fé? Para realizar o fundamento de fé, como nós bem já estudamos, é preciso uma pessoa na posição de figura central, deve ter um objeto condicional, que seria uma oferta, e deve ter um período de tempo. Então, cumprindo esses 3 pontos, é possível realizar o fundamento de fé. Então, quem estava na posição de figura central para realizar o fundamento de fé na época de Jesus era João Batista. João Batista foi chamado para poder fazer o fundamento de fé. O objeto condicional foi a sua lealdade e a sua devoção filial a Deus enquanto ele estava em sua vida. E o período de tempo foi o período de tempo no deserto. Então, enquanto ele estava vivendo no deserto, ele mostrou lealdade e devoção filial a Deus. E isso foi o fundamento para o estabelecimento do fundamento de fé. Então, o fundamento de fé na época de Jesus foi feito através de João Batista, a nível mundial. Depois que se realiza o fundamento de fé, é preciso fazer o fundamento de substância. O fundamento de substância, como nós também já vimos antes, é preciso alguém na posição de figura central e deve acontecer uma condição de indenização para poder eliminar a natureza decaída. Então, João Batista, como havia feito o fundamento de fé, ele era
aquela pessoa que estava na posição de Abel, ou na posição de figura central, representando o lado de Deus, no fundamento de substância. E o povo judeu estava na posição de Caim. Então o povo judeu deveria acreditar e obedecer a João Batista para poder fazer o fundamento de substância. E também, na época de Jesus, teve a providência para o início. A providência para o início, como nós vimos no curso de Moisés, era uma forma de mostrar para o povo que Deus tinha escolhido aquela pessoa, aquela figura central, para poder trabalhar com ela. Então, aqueles milagres que aconteceram em torno do nascimento de João Batista, em torno do nascimento, a sua própria vida de fé no deserto, as pessoas até confundiam que ele pudesse ser o próprio Messias. Então, a providência para o início também se cumpriu, foi realizada a providência para o início. Então, o povo tinha facilidade para poder acreditar e para poder unir-se com João Batista. Então, no primeiro curso de Jesus, o fundamento de fé foi feito pela vida de fé no deserto de João Batista, com sucesso, e depois o fundamento de substância, porque o povo acreditava que até João Batista pudesse ser o Messias. Então o povo era bastante unido com João Batista. Mas depois que realiza o fundamento de fé e o fundamento de substância, o que é preciso acontecer? É preciso realizar o fundamento para o Messias. Em outras palavras, como Jesus já estava lá, o Messias já estava fisicamente na terra, então não é um fundamento para que o Messias possa vir na terra, mas é entregar todo esse fundamento para o Messias. Então essa era a missão de João Batista, essa era a missão que João Batista deveria cumprir. Então João Batista, como a figura central do fundamento de substância, ele acabou falhando nessa sua missão. Como nós estudamos bem na história, né, da missão do Messias, João Batista ele acabou saindo da posição de Abel quando ele duvidou ser Jesus, quando ele duvidou de Jesus e ele negou ser o Elias. Então ele fechou o caminho tanto para o povo judeu conectar-se com Jesus, e ele fechou o seu próprio caminho para poder conectar com Jesus também. Então aquele fundamento para receber o Messias, quando João Batista, depois de ter feito o fundamento de fé e substância, quando ele deveria entregar todo o fundamento para Jesus, para o Messias, acabou em falha. Então por esse motivo não foi possível realizar o reino do céu naquele momento, ou seja, não foi possível Jesus estabelecer a restauração de Canaã a nível mundial, porque o povo desobedeceu Jesus a partir daí. Então o primeiro curso terminou em fracasso por este motivo. Então entrou o segundo curso da restauração mundial de Canaã, que é o segundo curso de Jesus. Então precisava mais uma vez estabelecer o fundamento de fé e o fundamento de substância. Então quem foi a figura central para fazer o fundamento de fé já na segunda tentativa de Deus? Jesus, ele herdou por sucessão a missão de João Batista. Então Jesus, ele estava substituindo João Batista para poder fazer o fundamento de fé. Então a figura central não era mais João Batista, porque ele havia falhado, mas nesse segundo curso a figura central foi Jesus, que foi fazer a missão substituindo o papel de João Batista. O objeto condicional foram as 3 grandes tentações que Jesus sofreu, e o período de tempo é o período de 40 dias de jejum no deserto. Quando nós lemos na Bíblia, Mateus 16, 20, está escrito que Jesus disse a seus discípulos que não fizessem público o fato de que ele era o Messias. Então, é a única forma que nós podemos entender isso, é que Jesus ele estava fazendo naquele momento a missão do profeta, estava fazendo naquele momento a missão de João Batista, porque havia falhado. Então, Jesus, desde a posição de João Batista, tinha que levantar mais uma vez o fundamento de fé. Então, naquele momento, como está escrito em Mateus 16, 20, ele pediu que seus discípulos não fizessem público o fato de que ele era o Messias. Essa é a única explicação para essa passagem, porque Jesus, uma vez que ele era o Messias, deveria pedir para os seus discípulos não falarem isso para as pessoas. Então, porque ele estava fazendo a missão de João Batista. Então Jesus ele herdou a missão de João Batista. João Batista ele tinha a missão de Adão restaurado. Então Jesus ele tinha a missão de Adão aperfeiçoado. Ele deveria cumprir a missão no lugar de João Batista, restaurando por indenização o fundamento de fé. Por isso ele teve que passar um curso de tribulação e não podia revelar que ele era o Messias, como nós mostramos até agora. Então Jesus ele teve que fazer 40 dias de jejum e oração no deserto e sofrer as 3 grandes tentações. Ou seja, Jesus teve que passar por um curso de tribulação.
A causa remota por Jesus ter que passar por isso foi o fato que Moisés bateu na rocha 2 vezes. Como nós vimos na conferência de Moisés, nós explicamos claramente que aquilo ali abriu uma condição para que Jesus sofresse algum tipo de tribulação no futuro. E a causa mais próxima foi a falta de fé de João Batista, como nós explicamos. Então, como foram aquelas 3 grandes tentações e qual era o significado de cada uma delas? O que aconteceu? Qual foi a vitória providencial que aconteceu em cada uma das 3 grandes tentações? Primeiro, qual que é a razão? Por que motivo Jesus teve que passar as 3 grandes tentações? Adão, ele veio para poder cumprir as 3 grandes bênçãos de Deus, mas devido à queda do homem, ele se tornou o homem decaído e Satanás invadiu e ele não pôde cumprir. Então Jesus, ele veio na posição de segundo Adão, ele veio para poder restaurar as 3 grandes bênçãos. Então o que Satanás queria com as 3 grandes tentações? Ele queria impedir Jesus de realizar as 3 grandes bênçãos. Por isso que as 3 tentações estão relacionadas com as 3 grandes bênçãos. Então ele procurou impedir que Jesus realizasse a finalidade da criação, apresentando para Jesus essas 3 tentações durante o tempo que ele estava no deserto. Então, qual foi a primeira tentação? Está escrito em Mateus 4:3. Satanás aproximou de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Então Jesus estava com fome, estava fazendo jejum e Satanás foi tentar essas pessoas. Lembrando que na época de Moisés, a mesma dificuldade que o povo começou a reclamar e até queriam apedrejar e matar Moisés, uma das questões foi a questão de fome. Então Satanás, ele pegou essa mesma condição e ele estava tentando Jesus. Só que Jesus, naquele momento, ele estava na mesma posição que os israelitas, como nós falamos agora. Devido à fome, Satanás quis aproveitar essa oportunidade. Mas Jesus, ele respondeu, Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele ultrapassou esse primeiro teste, ou essa primeira tentação de Satanás. Ele respondeu de uma posição como substância da palavra que dá a vida para toda a humanidade. Então Jesus respondeu desde a posição da criação original de Deus. Ele respondeu com o padrão do princípio, porque Jesus, sendo um homem aperfeiçoado, mesmo que ele estava fazendo a missão de João Batista, que era um homem decaído, Jesus tinha aquele padrão original da criação, tinha um padrão do princípio em si mesmo. Então essa vitória, devido a essa vitória na primeira tentação, Jesus restaurou a posição de Messias, ele se restaurou à posição de Messias, lembrando que ele estava fazendo a missão de João Batista até então. Então ele mais uma vez foi para a missão de Messias depois da primeira tentação. Qual foi o resultado desta vitória na primeira tentação? Jesus respondeu com a posição de Messias, de homem aperfeiçoado. Então estabeleceu o fundamento para restaurar a primeira bênção de Deus. Está escrito em João 6,48, eu sou o pão da vida. Também João 6,53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. Então Jesus, ele foi vitorioso nessa primeira tentação e restaurou-se a posição para cumprir a missão do Messias. A segunda tentação, Satanás disse para Jesus em Mateus 4, 5, 6, se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Então, o que Satanás pretendia com essa tentação? Ele queria que Jesus, que já estava na posição de ser humano aperfeiçoado, ele na posição de Senhor do templo, dominador da criação, ele pudesse voltar mais uma vez para a posição de homem decaído. É o que Satanás queria que acontecesse naquele momento. Jesus respondendo em Mateus 4:7, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós podemos perceber que Jesus não fez o relacionamento recíproco diretamente com o que Satanás estava dizendo, mas já respondeu desde a posição do homem original, que tem o direito de dominar, incluindo os anjos, ou seja, Jesus tinha o direito naquele momento de dominar, inclusive Satanás. Então também estava mostrando que Satanás não tinha mais condição para poder tentá-lo. Satanás não podia mais tentar Jesus naquela situação. Então qual foi o resultado da vitória na segunda tentação? Estabeleceu o fundamento para a restauração da segunda bênção de Deus, que é a multiplicação dos filhos. Então Jesus, ele é o templo principal, como pais, e os santos, aquelas pessoas que seguem Jesus, são os ramais do templo, como está escrito na Bíblia, como filhos. Então João 2, 19, 21, Jesus chamou a si mesmo de templo. 1 Coríntios 3, 16, os santos foram chamados de templo de Deus. Em 1 Coríntios 12, 27,
os santos são os membros de Cristo. Então, com o resultado nessa segunda tentação, da vitória na segunda tentação, Jesus estabeleceu o fundamento para a restauração da segunda bênção. E Satanás já não tinha mais condição para poder atacá-lo, para poder acusá-lo naquele momento. A terceira tentação, Satanás se aproximou de Jesus em Mateus 4:9 e ele disse: dar-te-ei tudo isso se prostrando-te diante de mim, me adorares. Então Satanás mostrou todos os reinos do mundo e disse: se você prostrar-se diante de mim, se você se render a mim, eu darei tudo isso a você. Na verdade, naquele momento, como o mundo está numa situação decaída, Satanás tinha o direito de dono sobre toda a matéria por causa da queda humana. Então Satanás, de certa forma, tinha direito de oferecer aquilo para Jesus. Só que Jesus respondeu em Mateus 4:10: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Então Jesus respondeu indicando que era o princípio que Satanás, que era o anjo decaído, devia adorar e servir a Jesus, que apareceu como corpo de Deus, como Criador. Então Jesus, mais uma vez, nós podemos entender, ele colocou Satanás na sua real posição, que os anjos têm que servir ao homem original. Então Jesus não caiu em nenhuma das tentações por ser um homem aperfeiçoado, saber o padrão original e também o padrão do princípio. O resultado dessa terceira tentação, da vitória na terceira tentação, estabeleceu o fundamento para restaurar a terceira bênção de Deus e também restaurou a dominação para com toda a criação. Naquele momento Jesus estava perfeitamente restabelecido, já tendo vitória na posição de João Batista, tendo feito o fundamento de fé, já estava restabelecido na posição de Messias, tendo dominado inclusive as tentações que Satanás estava dando para ele. Então, com essa vitória de Jesus nas três grandes tentações, Jesus restaurou tudo que tinha sido perdido no passado, assim como a oferta de Caim e Abel, que tinha sido invadida, a arca de Noé, a oferta de Abraão, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, tudo isso Jesus recuperou com essa vitória de 40 dias no deserto, sofrendo as três tentações e tendo vitória nelas. O julgamento de 40 dias do dilúvio de Noé, os 3 períodos de 40 anos e os 2 jejuns de 40 dias de Moisés, os 40 dias de espionagem em Canaã, o curso de 40 anos que os israelitas passaram no deserto, também os 400 anos desde Noé até Abraão, os 400 anos de escravidão no Egito. Então, todos aqueles períodos que Satanás, por algum motivo, tinha invadido pela falha humana, com essa vitória de Jesus, tudo isso foi recuperado e restaurado para o lado de Deus, mais uma vez. Então Jesus estabeleceu vitoriosamente o fundamento de fé para o segundo curso, fazendo a missão de João Batista e mais uma vez se colocando na posição de Messias. Depois que for estabelecido o fundamento de fé, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o estabelecimento do fundamento de substância. Então Jesus tinha que estabelecer junto com o povo o fundamento de substância. O fundamento de substância, como nós já vimos, é preciso uma figura central, é aquela pessoa que já venceu no fundamento de fé. Nesse caso era o próprio Jesus que estava fazendo o fundamento de substância, e deve acontecer uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Só que antes de acontecer o fundamento de substância, é preciso a providência para o início. E essa providência para o início, ela foi realizada através das palavras e os milagres que Jesus começou a fazer milagres e sinais. Isso foi para mostrar para o povo que Deus estava trabalhando com Jesus. Então a providência para o início também foi realizada. E como que deveria ter sido feito então o fundamento de substância? Jesus, que foi aquele que realizou o fundamento de fé na posição de Abel, como representante do lado de Deus, e o povo judeu na posição de Caim, representando providencialmente o lado de Satanás. Então, eles deveriam servir, acreditar e obedecer e unir-se a Jesus. Caso eles fizessem isso, então, o fundamento para receber o Messias seria estabelecido, e Jesus, como portador da missão de João Batista, iria fazer o seu papel real como Messias. Então, como nós estudamos na missão do Messias, nós percebemos que o povo, infelizmente, não conseguiu se unir com Jesus. Infelizmente, Judas Iscariotes se tornou o traidor, como nós já estudamos. Os sumos sacerdotes, escribas, todos eles não conseguiram se unir com Jesus. Então, o fundamento de substância foi invadido por Satanás. Não foi possível realizar do jeito que Deus planejou a vitória do fundamento de substância. Então, o fundamento de substância terminou em fracasso, e também o fundamento para receber o Messias terminou
em fracasso. E como resultado disso, Jesus ele foi entregue para a crucificação. Então, resumindo o segundo curso de Jesus, ele foi para a posição de João Batista, depois ele realizou vitoriosamente o fundamento de fé através de de passar pelas 3 tentações de forma vitoriosa, como ele passou, nós estudamos agora, e o fundamento de substância, o povo deveria se unir com Jesus. Mas infelizmente o povo não conseguiu essa união necessária para fazer o fundamento de substância. Judas Iscariotes acabou traindo Jesus e ele foi entregue para a crucificação. Então, o fundamento de substância falhou e também o fundamento para receber o Messias falhou e Jesus morreu na cruz, ou seja, ele perdeu o seu corpo físico. Então, a partir daí, já não tinha mais como Jesus fazer a providência da salvação física, como nós já explicamos algumas vezes, porque o seu corpo físico tinha sido perdido. Então, Jesus tinha que trabalhar para fazer apenas a parte da salvação espiritual. Então, entrou no terceiro curso da restauração mundial de Canaã, o terceiro curso centralizado em Jesus. Então, como foi o terceiro curso? Ele foi apenas no sentido espiritual, tinha significado mundial, mas era apenas espiritualmente. Então, para realizar o fundamento de fé no terceiro curso, também precisava, claro, da figura central, o objeto condicional e o período de tempo. Então, a figura central para realizar o fundamento de fé, já nesse momento espiritualmente falando, porque Jesus já havia morrido, foi Jesus ressuscitado. Ele era o portador da missão espiritual de João Batista para fazer o fundamento de fé. Objeto condicional foi o seu período de ressurreição, de 40 dias, que ele ficou aparecendo para as pessoas durante 40 dias. Depois, o período de tempo foi o seu período de ressurreição. Então, com isso, foi realizado o fundamento de fé. E Jesus, desde a posição de João Batista espiritual, ou seja, a mesma coisa que aconteceu com Jesus em vida, aconteceu com Jesus também espiritualmente falando. Ele teve que cumprir essa missão, teve que cumprir essa parte que cabia ao ser humano, ou seja, que cabia a João Batista. Mas o fundamento de fé foi estabelecido vitoriosamente. Na época de Jesus aconteceu um jogo, uma luta entre Deus e Satanás ali, e Jesus estava bem no centro dessa providência, dessa luta. O que aconteceu? O povo israelita, eles faltaram fé e foram contra Jesus. Por causa disso, Satanás ele ganhou uma condição para que o povo israelita fosse para o seu lado. É como que Satanás tomou a humanidade, tomou todo o povo israelita para o seu lado. Mas Jesus ele veio para salvar o povo escolhido e também para salvar toda a humanidade. Então, quando Deus entregou Jesus, quando Jesus entregou o seu corpo físico na cruz, estava trocando a sua vida pela vida dos israelitas. Então, quando Jesus trocou isso através da cruz, então, literalmente, Jesus estava dando a sua vida para salvar a humanidade. Então, nós podemos falar claramente, Jesus morreu para, literalmente, salvar a humanidade. Satanás, ele procurou matar Jesus, mesmo que ele tivesse que entregar toda a humanidade. Ele considerou, naquele momento, a morte física de Jesus mais importante do que todo o povo israelita. E ele pensou que podia destruir toda a providência de Deus apenas por matar Jesus na cruz, apenas por levar Jesus para a crucificação. Ele imaginava que pudesse destruir todo o trabalho providencial de Deus. Deus não pôde deixar de entregar Jesus como uma condição de indenização para poder salvar os israelitas e também salvar o ser humano, porque eles foram todos para o lado de Satanás, quando eles traíram Jesus e entregaram Jesus para a crucificação. Então Jesus, ele entregou, porque o próprio Jesus é que tinha condição para fazer isso, era que tinha o entendimento e a posição para fazer essa troca, salvando a humanidade, entregando o corpo físico de Jesus. Então, com a crucificação de Jesus, Satanás ele exerceu o seu máximo poder, que é matar o homem, quer matar o corpo físico. Então Satanás, exercendo o seu máximo poder, convenceu aquelas pessoas a pedir a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado. Mas isso levantou uma condição do lado de Deus, que ele também pudesse exercer o seu máximo poder, que é ressuscitar os mortos. Então Deus exerceu o seu máximo poder depois que Jesus tinha sido crucificado e ressuscitou Jesus mais uma vez para o lado de Deus. Então, depois da ressurreição de Jesus, mesmo ele tendo entregado o seu corpo físico para salvar a humanidade na cruz, tanto Jesus quanto a humanidade, quanto o povo israelita, permaneceram providencialmente do lado de Deus. Então, essa foi uma grande vitória
de Jesus, esse coração, essa disposição de entregar a si mesmo para salvar, para ser o salvador da humanidade e depois, ao ressuscitar, vindo para o lado de Deus, mantendo a humanidade para o lado de Deus. Baseado neste fundamento, Deus pôde continuar o seu trabalho providencial para poder elevar o fundamento do cristianismo até acontecer a segunda vinda depois. Então Jesus tinha vitória no fundamento de fé, como nós acabamos de ver agora, já era espiritualmente. Então precisava realizar o fundamento de substância. Então Jesus já era espiritual. Para poder fazer o fundamento de substância, os seus discípulos deveriam crer, servir e seguir a Jesus ressuscitado. A providência para o início, Jesus deu o poder de milagres para os seus discípulos. Seus discípulos faziam milagres também. Jesus ele era portador espiritual da missão de João Batista e os seus discípulos tinham que unir com ele. Então, naquele momento, os discípulos conseguiram se unir com Jesus ressuscitado, ganharam força através do poder e milagre de Jesus e eles também faziam milagres por causa de Jesus. Então, ocorreu esse fundamento de substância de forma vitoriosa. Então, como aconteceu o fundamento de fé vitoriosamente, também aconteceu o fundamento de substância vitoriosamente no sentido espiritual. Então, o fundamento para o Messias também foi estabelecido vitoriosamente no sentido espiritual. Então, Jesus, na posição de verdadeiros pais, junto com o Espírito Santo, espiritualmente, pôde fazer a providência do renascimento, que significa a salvação espiritual, depois desse fundamento. A salvação física do homem decaído permaneceria sem completar, ou seja, permaneceria para a segunda vinda. Então, o reino de salvação que os cristãos alcançaram é o reino da salvação espiritual, como se fossem filhos adotivos de Jesus. Então, através dos cristãos acreditarem, seguirem, servirem Jesus, é possível entrar em Canaã no sentido espiritual. A parte física ainda permanece para poder ser recuperada, para poder ser restaurada na época da segunda vinda. A restauração espiritual de Canaã. Então, lembrando da conferência de Moisés, quando nós estudamos sobre o ideal do tabernáculo, nós aprendemos lá que o tabernáculo tinha um lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo simbolizava o corpo de Jesus e também simbolizava o Espírito Santo, e o lugar santíssimo representava Jesus, o Espírito de Jesus, e também representava o próprio Jesus. Então, aquele ideal do propiciatório, através do maná, da vara de Arão que floresceu, tudo isso era uma representação do que iria acontecer depois, na época de Jesus. Então, Jesus ele veio como templo substancial. Nós falamos na conferência, na explicação de Moisés, que o tabernáculo simbolizava Cristo, simbolizava Jesus no meio do povo. Neste momento, Jesus veio como templo substancial para poder fazer a obra junto com o Espírito Santo. Mas como Jesus perdeu o corpo físico, apenas isso aconteceu no sentido espiritual. Foi apenas uma realização espiritual, deixando a realização física para a época da segunda vinda, ou seja, para o Senhor do segundo advento. Então aqui aparece um resumo de todos os cursos de Jesus. Depois que fracassou o primeiro curso, fracassou o segundo curso, o terceiro curso de Jesus foi realizado através da sua ressurreição de 40 dias, dando poder de milagre para os seus discípulos, que foi a providência para o início, e essa união perfeita espiritualmente de Jesus com seus discípulos. Então ele estabeleceu o fundamento de 12 discípulos e pôde dar a salvação espiritual, ou seja, apenas a restauração de Canaã no sentido espiritual foi realizado, deixando a salvação física para a época do segundo advento. Então nós vamos aprender e estudar agora o significado, a necessidade da vinda do segundo advento, que o próprio Jesus disse que deveria acontecer o retorno, porque ficou faltando uma parte importante para ser realizada 2000 anos atrás. Então, o curso de restauração substancial de Canaã, centralizado no Senhor do segundo advento. Assim como aconteceu com Moisés, ele fez um curso espiritual e depois Josué, ele fez o curso substancial. Como nós vimos na conferência de Moisés, ele apenas entrou espiritualmente em Canaã e Josué foi que conduziu o povo literalmente para dentro de Canaã. Na época do segundo advento também a mesma coisa. Jesus ele fez o curso espiritual, como nós já vimos, e na volta de Cristo, o Senhor do segundo advento deverá fazer o curso substancial. Em outras palavras, deverá estabelecer o reino do céu de forma literal.
Então, o Senhor do segundo advento, ele tem que restaurar por indenização o curso da providência centralizado na primeira vinda. No caso de Jesus, devido à falta de fé do povo, ele teve que passar por um curso amargo da providência espiritual, da restauração. Ele passou várias tribulações. Então, no caso do Senhor do segundo advento também, assim como Josué, como nós vimos na conferência de Moisés, ele teve que restaurar simbolicamente tudo o que aconteceu com Moisés. O Senhor do segundo advento também, caso os cristãos venham a faltar fé, como segundo Israel, ele também terá que passar um curso providencial de tribulação substancial na carne. Esta é a razão por que em Lucas 17, 25 está escrito: é necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Porque se as pessoas preparadas, os santos dos últimos dias, os cristãos, por algum motivo faltar fé em Jesus, no segundo advento, ele também terá que passar um curso amargo de tribulação. O Senhor do segundo advento jamais virá morrer sem cumprir a providência da restauração. Quando nós estudamos o princípio divino, nós entendemos que Deus sempre trabalha para realizar a sua providência no número 3. Então teve Adão, depois teve Jesus como segundo Adão e o Senhor do segundo advento como o terceiro Adão. Então, como número 3, ele não terá essa opção de falhar a providência no seu tempo. Ele terá que com certeza cumprir o seu trabalho providencial. Através de 2000 anos da providência, da restauração espiritual, Deus estabeleceu a democracia para poder facilitar de alguma forma o trabalho do Senhor do segundo advento. Jesus ele foi assassinado por ele ser taxado de rebelde contra o judaísmo. Então o Senhor do segundo advento não pode andar por este caminho da morte, mesmo que ele seja tenazmente perseguido como herege. Ou seja, o Senhor do segundo advento jamais virá morrer sem cumprir a sua missão. Então, na época do segundo advento, vai ser preciso realizar o fundamento de fé, substancialmente, também o fundamento de substância, isso substancialmente, através de acreditar e servir absolutamente ao Senhor do segundo advento, fazendo a condição de indenização para eliminar a natureza decaída e estabelecer o fundamento para o Messias, também substancialmente. Aí, o Messias poderá trabalhar literalmente para poder estabelecer o reino do céu na terra, na sua segunda vinda. Na época de Jesus, aconteceu a providência para o início por meio de sinais e milagres. Na época do segundo advento, ocorrerá a providência para o início centralizado na palavra, que é mais interna. Então, isso está demonstrando que na época do segundo advento, ele não trabalhará da mesma forma que Jesus trabalhou 2000 anos atrás, centralizado nos sinais e centralizado nos milagres. Tanto é que nós também vimos que uma das finalidades porque Jesus teve que fazer aquilo é para poder recuperar a fé do povo. Então, se quando ocorrer a volta de Cristo, se o Senhor do segundo advento tiver um grupo de pessoas, os santos preparados dos últimos dias que o seguirão e o servirão, ele não precisará recorrer a sinais e a milagres, mas somente ele precisará dar as suas palavras e o seu amor para as pessoas. Quando nós observamos a finalidade da criação de Deus, centralizando, né, na conexão de coração de Deus com o ser humano, Deus como Pai espiritual, então Deus ele quer estabelecer um relacionamento mais próximo possível com as pessoas. E Deus pretendia estabelecer isso através do fundamento de 4 posições que Adão e Eva deveriam realizar. Deus pretendia realizar o amor e o coração paterno, o amor e o coração conjugal, também o amor e o coração filial. Deus queria viver como uma família perfeita junto com seus filhos, junto com o ser humano. Então, do ponto de vista do relacionamento de coração de Deus com o ser humano, depois da queda do homem, quando Satanás estabeleceu um relacionamento ilícito de sangue com Eva e depois Eva com Adão, toda a humanidade veio a nascer da linhagem de sangue de Satanás. Satanás ocupou aquela posição de Deus e ele manchou Adão e Eva, e também manchou seus filhos. Então todos os descendentes, como está escrito em João 8,44, eles foram descendentes de Satanás, eles foram cortados da linhagem de Deus por causa da queda. Então, portanto, a finalidade da providência da restauração de Deus é restaurar os homens decaídos que foram separados da linhagem de Deus para estabelecê-lo como os filhos da linhagem direta de Deus. Então, tudo que Deus quer fazer na providência, uma parte muito importante da providência de Deus é pegar aqueles homens decaídos e que estão relacionando com Satanás, que o seu próprio caráter é parecido com o caráter de Satanás, e
levar essas pessoas a estabelecer um relacionamento de coração com Ele. Então, como que Deus vem tentando fazer isso? Através da história. Quando Adão se tornou decaído, Adão e Eva, toda a humanidade estava desligada, desconectada de Deus, tanto internamente quanto externamente, através da linhagem de sangue também. Então Deus foi trabalhando para que o ser humano pudesse ir aumentando o seu nível de relacionamento. Então, passando 1.600 anos até Noé, chegando até Abraão, nesse período de Adão até Abraão, de 2.000 anos, as pessoas elas conseguiram alcançar um relacionamento de servo com Deus. É um relacionamento indireto com Deus. As pessoas não conseguiam sentir diretamente sobre Deus, sobre o coração de Deus. Depois, os 2.000 anos de Abraão, passando por Moisés, até chegar em Jesus, as pessoas alcançaram um relacionamento de servo de Deus. É um relacionamento um pouco melhorado, mas também não é um relacionamento ideal, porque do ponto de vista da criação de Deus, Ele quer ter um relacionamento de família, um relacionamento de coração e um relacionamento de linhagem de sangue direta com o ser humano. Então, até Jesus, as pessoas estavam na posição de servo de Deus. Quando Jesus veio, 2.000 anos atrás, através do seu sacrifício na cruz, Ele conseguiu dar a salvação espiritual, estabelecendo os cristãos como filho adotivo de Deus. Então, o nível de relacionamento aumentou com a morte, depois que Jesus passou pela cruz e com a sua ressurreição. Então, todos os cristãos, todos nós que acreditamos em Jesus, nós estamos numa posição de filhos espirituais de Jesus, na posição de filho adotivo com relação a Deus. Por que filho adotivo? Porque a nossa linhagem ainda não é a mesma linhagem de Deus. Então Deus está continuando o seu trabalho providencial, e aquele período de 2.000 anos, desde Jesus até a época do retorno, a época da volta de Cristo, o que Deus quer fazer é estabelecer filhos da linhagem direta de Deus, através de mandar o Senhor do segundo advento, que Ele pode trocar a linhagem de sangue da humanidade, e com isso Ele pode estabelecer filhos da linhagem direta. Então o Senhor do segundo advento, Ele deve vir para poder restaurar toda a humanidade, para que sejam filhos da linhagem direta de Deus. Ele deve nascer na terra em carne, assim como aconteceu na primeira vinda. Então, restabelecer esse relacionamento perfeito de coração que Deus planejou realizar com o ser humano. Até qual nível o Senhor do segundo advento deve obter vitória? Quando nós olhamos o caso de Jacó, o caso de Jesus, nós percebemos que o Senhor do segundo advento ele deve alcançar a vitória até o nível de estabelecer literalmente o reino do céu. Então Jacó, ele teve o fundamento de 3 e também de 12, conseguiu o fundamento até o nível de família. No caso de Jesus, ele conseguiu o fundamento de 3, depois 12 e depois 70. Ele conseguiu o fundamento em nível de família e também o fundamento em nível de tribo. Até aí Jesus chegou, depois ele morreu na cruz. Na época do segundo advento, ele deve conseguir realizar todo o fundamento de família, de tribo, raça, nação, mundo e cosmo. Ou seja, ele deve realizar perfeitamente o reino do céu na terra, até porque ele é a terceira tentativa de Deus, onde com certeza Deus deverá realizar o seu ideal. Na época de Jesus, o primeiro Israel, que é o povo judeu, eles tiveram uma grande preparação para poder receber Jesus. E Jesus deveria realizar rapidamente o reino do céu. Deus preparou toda a circunstância interna, toda a circunstância externa, através, por exemplo, do desenvolvimento do Império Romano. Tudo isso foi preparado, tanto internamente quanto externamente, para que Jesus pudesse rapidamente estabelecer o reino do céu. Mas, como eles faltaram fé, Jesus teve que estabelecer os cristãos como segundo Israel, teve que trocar a missão de povo escolhido. Na época do segundo advento pode acontecer da mesma forma. Com certeza Deus está fazendo uma grande preparação, tanto no sentido interno quanto no sentido externo, como nós já vimos, inclusive, na conferência do paralelo histórico, na escatologia. Está fazendo uma preparação para que o Senhor do segundo advento possa realizar o reino do céu rapidamente também. Mas se por acaso as pessoas faltarem fé na época do retorno, o Senhor do segundo advento também terá que estabelecer um terceiro Israel, terá que estabelecer um outro povo e não o povo cristão. Então, portanto, os cristãos dos últimos dias, ou seja, cada um de nós que está acreditando em Jesus, acreditando na Bíblia, acreditando em Deus e esperando a volta de Cristo, todos nós, tal como o povo judeu dos dias de Jesus, estão situados em circunstâncias muito favoráveis.
mas por outro lado estão em posição em que podem ser infelizes caso não tenham fé. Então, é aquela história que nós devemos sempre estar dando o passo correto, sempre vigiando para ver o que acontece. Se nós dermos um passo em falso, nós poderemos desviar o percurso, desviar o nosso caminho, assim como, infelizmente, aconteceu 2000 anos atrás com o povo judeu. Então, estudando até aqui o curso de Jesus, nós vamos ver as lições que nós podemos tirar, as lições que nós podemos aprender com o curso de Jesus. A primeira lição é que a predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta. Então, quando uma pessoa falha, Deus substitui aquela pessoa. Quando ele trocou, por exemplo, a missão de João Batista, e o próprio Jesus teve que fazer, mas Deus absolutamente deve realizar a sua vontade. No caso de Jesus, quando não foi possível realizar o reino do céu, absolutamente deve ser realizada na segunda vinda. Então, a predestinação da vontade de Deus é uma predestinação absoluta, não muda. A predestinação para o cumprimento da vontade de Deus, ela é relativa. Por exemplo, João Batista ele foi predestinado para ser o primeiro discípulo de Jesus, mas como ele não cumpriu a sua porção de responsabilidade humana, Pedro o substituiu. Deus trocou a missão para Pedro. Também foi predestinado que Jesus teria o fundamento de 12 apóstolos, 12 seguidores, mas quando Judas Iscariotes traiu Jesus, Deus chamou Matias no seu lugar. Então, mesmo trocando a pessoa que vai cumprir a vontade de Deus pode mudar, mas Deus, a sua vontade absolutamente ele vai realizar, mesmo que ele tenha que chamar uma outra pessoa. O povo judeu foi predestinado para serem o povo escolhido, mas como eles falharam na porção de responsabilidade humana, Jesus teve que trabalhar com os gentios como novo povo escolhido e assim estabelecer os cristãos. Então, a segunda lição que nós tiramos do curso de Jesus é que a predestinação para o cumprimento da vontade, ela é relativa e não é absoluta. Terceiro ponto, Deus não interfere com a porção de responsabilidade humana, mas ele apenas domina o seu resultado. Então, 95% de Deus e 5% do ser humano. Quando João Batista faltou fé, quando Judas Iscariotes faltou fé e até traiu e vendeu Jesus, não significa que Deus não estava vendo. Deus percebeu o que estava acontecendo e Deus ele tem todo o poder e capacidade para poder impedir. Mas Deus de forma alguma interfere na porção de responsabilidade humana, porque ele estaria violando o próprio princípio que ele mesmo estabeleceu. Então nós terminamos aqui a história dos personagens da Bíblia, nós começamos desde Adão, passamos por Noé, passamos por Abraão, Isaac, Jacó, estudamos a história de Moisés, também Josué, e agora vimos sobre Jesus. Nós percebemos que existe um padrão bem definido, uma estratégia através do fundamento de fé, o fundamento de substância, o fundamento para receber o Messias que Deus estabeleceu desde o início e Deus não desistiu dessa sua fórmula absoluta. E nós percebemos que mesmo Jesus tendo feito toda a sua parte aqui na terra, sobrou uma parte para o segundo advento. E nós somos as pessoas que, na época da volta de Cristo, nós temos que recebê-lo com o coração aberto, ajudá-lo a estabelecer o fundamento de fé, o fundamento de substância e o fundamento para receber o Messias de forma vitoriosa. Através de fazermos isso, nós podemos nos tornar aqueles santos vitoriosos dos últimos dias, que Deus tem tanta expectativa para cada um de nós. Muito obrigado.